A revalorização contemporânea da retórica, muitas vezes conduzida sob o signo da comunicação, traz consigo um risco e uma oportunidade. O risco é reduzir a linguagem a instrumento de manipulação, naturalizando a ideia de que vale o que viraliza. A oportunidade é recuperar a retórica como disciplina cívica, orientada por critérios éticos e por uma concepção robusta de bem comum. Entre uma e outra alternativa, a educação cumpre papel decisivo. Ensinar a falar e a escrever em público não é apenas treinar performance. É formar juízo, caráter e sensibilidade para o outro, componentes sem os quais a deliberação democrática se degrada. O diagnóstico do abuso retórico é conhecido. Quando o cuidado com a forma se emancipa do cuidado com a verdade, a comunicação torna-se espetáculo. A seleção de dados, o recorte de exemplos, a escolha de metáforas e a ordem dos argumentos deixam de servir à compreensão e passam a servir à conquista. Não é surpreendente, nesse quadro, que prosperem promessas de eficácia total, fórmulas infalíveis de sucesso e gurus do impacto. A educação para o discurso responsável precisa, portanto, começar pelo desmascaramento dessas ilusões performáticas, ensinando a identificar falácias, vieses e estratégias de sedução que substituem o pensar. Mas a crítica ao abuso não deve desembocar em hostilidade à forma. A boa retórica não é inimiga da verdade, é sua aliada na esfera pública. Verdades complexas pedem mediações que as tornem comunicáveis sem mutilação. Um professor que explica com imagens, um gestor que organiza dados com clareza, um pesquisador que escolhe exemplos pertinentes, todos exercem retórica em sentido nobre. O parâmetro ético não está em usar ou não usar técnicas discursivas, e sim em subordiná-las a finalidades legítimas, ampliar a compreensão do tema, permitir o dissenso informado, reduzir mal-entendidos desnecessários. Em vez de buscar o efeito imediato, o educador pode encadear questões que ajudem a turma a reconstruir o problema por si mesma. Em vez de impor uma tese, pode criar um percurso de descoberta. Essa pedagogia do perguntar protege contra dois extremos: o da aula-palestra, que despeja conteúdo sem diálogo, e o do relativismo, que dissolve qualquer parâmetro de avaliação. Ao articular ironia e maêutica, o professor evita tanto o dogma quanto o espetáculo, cultivando no estudante a autonomia de pensamento. Atenas nos legou também o exemplo institucional. A cidade que deliberava exigia cidadãos capazes de expor e defender razões. Hoje, quando o debate público migra para plataformas que recompensam o engajamento instantâneo, a escola precisa ocupar deliberadamente o lugar de contrarritmo. Isso implica treinar habilidades lentas, ouvir sem interromper, reconstituir a posição do outro com fidelidade, formular objeções na melhor versão, separar divergências de ataque pessoal. Tais habilidades não são acessórios de boas maneiras, são infraestruturas da racionalidade pública. Há ainda uma dimensão de responsabilidade no compartilhar. Em um ambiente saturado de informações, o gesto de repassar conteúdo tem consequências políticas. Ensinar a verificar, a contextualizar e a rotular incertezas é parte da ética do discurso. Não se trata de exigir do cidadão comum o rigor do pesquisador, mas de oferecer balizas mínimas, perguntar-se pela fonte, pelo escopo, pela possibilidade de erro. O método socrático aqui opera como hábito. Antes de clicar, perguntar. Antes de afirmar, justificar. Antes de julgar, compreender. Educar para o discurso, finalmente, é educar para a coragem cívica, a coragem de sustentar razões impopulares sem recorrer à violência verbal, a coragem de reconhecer limites do próprio argumento, a coragem de mudar de posição quando o melhor motivo se apresenta. Essa coragem é a antítese da manipulação. Onde ela floresce, a retórica reencontra sua vocação, não o brilho vazio, mas o serviço à verdade possível entre nós. E é nesse serviço, paciente e imperfeito, que a democracia se renova.